Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Franciele Alberto e você que está chegando aqui, por favor, já deixa o seu like, já deixa a sua inscrição, que é muito importante para o crescimento do canal, tá bom? O Pix está na tela, quem quiser ajudar, quem não quiser, não tem problema nenhum, o mais importante para mim é a sua inscrição, é a sua participação, tá bom? Você tem algumas opções aí de virar membro no canal, né? E quem vira membro no canal pode concorrer a sorteios, ver seus comentários na tela, lives exclusivas, vídeos exclusivos e participa também do nosso Telegram, tá bom? O sorteio que tá valendo agora, que vai acontecer depois, né, quando o Brasileirão voltar, a Copa do Brasil, enfim, poder definir um dia, essa camisa linda aqui da Bianca Brasil, inclusive muito obrigada, tá, Vi, minha parceira, né, eu sei que não é todo mundo que é cruzeirense, mas às vezes tem gente que tem um apego, né, por algumas atletas, e seria legal, às vezes tem gente que gosta de colecionar também, beleza? Tem o canal nosso no WhatsApp do canal, tá aí o QR Code, depois posso deixar o link também na descrição, lá eu coloco alguns links, algumas notícias também, para você ficar por dentro de tudo. E eu vou pedir também para que você siga nas redes sociais, por favor, o nosso canal, né, aqui do Insta, lá no Instagram, canal Franciele Alberto. Tá bombando, várias coisas que eu não consigo postar aqui ou falar aqui diariamente lá, eu consigo, tá bom? Vamos pro vídeo de hoje. Eu prometi para vocês que eu ia falar um pouco desse torneio das equipes brasileiras lá nos Estados Unidos. Eu vou fazer aqui uma breve análise para vocês do que esperar desses confrontos, tá bom? Até aqui na tela, né? Começa já agora, no sábado, semifinal e final, disputa de terceiro e quarto. Então, tá aqui os confrontos, o primeiro os dois no sábado, Chicago Stars, Corinthians às 6h30, e depois às 10 horas, KC e Palmeiras, né? Um torneio novo que acontece nos Estados Unidos, lá em Kansas, né? Para quem não sabe, esse time do KC joga Lorena, Debinha, Bia Zanerato, enfim, algumas atletas brasileiras. Tem duas ausências, né? A Lorena está disputando a Copa América e tem também a Debinha, que ainda não sei como está a recuperação dela, ela que teve uma lesão meia chatinha, tá? Mas eu vou falar hoje agora de Chicago Stars e Corinthians, né? O que esperar desse confronto? Quem que é o favorito, né? Para quem acompanha a NWSL, o Chicago tá muito mal essa temporada. Na temporada passada participou, inclusive, dos playoffs, classificou entre os 8, mas essa temporada tá muito abaixo, né? Tá em 13º lugar, em 13 jogos, apenas uma vitória, 3 empates e 9 derrotas, realmente com 10 gols marcados e 20 e poucos gols sofridos, né? Defensivamente tem sofrido demais. E analisando o momento do Chicago, apesar de um momento não ser ruim, tem boas jogadoras, tá? Não tá conseguindo performar, mudou, né, o seu treinador, entrou um interino que saiu também, e agora a ex-atleta Ela Massa. Então a gente vai falar um pouquinho, trouxe aqui não um quadro, né, tático, mas só à disposição da equipe do Chicago, para a gente falar um pouquinho o que esperar desse Chicago contra a equipe do Corinthians. Lembrando que existe algumas ausências, né, por convocações de seleção europeias, né, enfim, então analisando o elenco do Chicago, analisando as escalações, talvez esse time ou essas jogadoras foram as jogadoras que mais desempenhou e talvez seja uma possível escalação, tá? Talvez eu não crave a escalação, mas não mude tanto. Lembrando que o Chicago também adicionou várias atletas novatas. Então, para você que está no Brasil, que não acompanha tanto, essas informações talvez te ajudem quando você acompanhar o jogo, tá? Começando aí pela goleira, né? Não tá a Alicia Nair, mas talvez seja ela também, a titular, a ver como que vai ser. Mas eu coloquei a McAways porque ela entrou durante os últimos jogos do Chicago, tá? O Chicago joga com uma goleira, obviamente, geralmente uma linha de 4, com a Biegalski, a Rucado, a Stab, que é a capitã do time, a Stab, zagueira experiente, que é o alicerce ali, com o tempo ausente, um tempo lesionada, mas já retornou, mas mesmo assim não tem conseguido ajudar tanto a equipe do Chicago defensivamente. Aí do lado esquerdo temos a Mara, tá? Essa geralmente tem se repetido, a linha de 4, com uma alteração, talvez a Kuika, que tá na seleção da Finlândia, né, disputando a Eurocopa, então coloquei aí a Biegalski, tá bom? No meio de campo tem algumas variações ali, mas a que mais jogou foi a espanhola Maitani, com a Bea Franklin, tá? A Bea não jogou os últimos jogos, teve uma outra alteração ali, mas eu, se fosse para arriscar, talvez a Bea Franklin fosse a jogadora escolhida por mim. Aí varia, tá? Às vezes faz um 4-4-2, ou às vezes um 4-2-3-1 como tá, ou até um 4-3-3, dependendo das peças disponíveis. O fato é que o Chicago tem modificado, tentado alterar para encontrar a melhor maneira de jogar. E aí a gente tem essa linha de 3 com Bike pela direita, Shulego por dentro, o Aglum. Na Shulego também pode ser a japonesa Hayashi, né, que é uma jovem, e na frente a Lud, né, que é a jogadora que melhor desempenha. A gente tem a Jamese também, mas acho que ela não vai estar disponível para esse jogo, beleza? E se tiver, ela jogaria aberta ali, ou na Grum, ou na Bike provavelmente. Então, Chicago tem algumas variações, pontos que o Corinthians pode explorar.
Defensivamente, né, o Chicago peca demais, pode levar uma certa vantagem no meio de campo, não é o Chicago é uma equipe que é muito mais vertical, pega a bola das zagueiras e já lança em profundidade, principalmente para a velocidade da Lud, então o Corinthians precisa ter um pouco mais de cuidado nessa transição defensiva, que se for muito lenta, a velocidade da Lud pode levar vantagem demais, mas é um jogo que pode o Corinthians conseguir vencer, sim, porque o Chicago não é aquela equipe invencível, que, enfim, vejo o Corinthians com grandes possibilidades, mesmo o Corinthians tendo vários desfalques para essa partida, principalmente com as meninas que vão disputar a Copa América, Venezuela, Brasil e etc. Tá bom? Então, assim, tomar cuidado com essa transição ofensiva do Chicago, que usa com muita velocidade, principalmente, mas o Corinthians pode explorar por dentro, que o Chicago dá espaço, as bolas paradas defensivas do Chicago não são tão boas, então se o Corinthians também tiver um capricho ali, pode ter um pouco de mérito. E como vem esse Corinthians para esse torneio? Vamos lá, eu coloquei aqui algumas opções, né, lembrando que todas as meio-campistas do Corinthians estão na seleção, Duda Sampaio, Yaya, a Dayana, então assim, é um setor que está mais carente nesse momento, e Marisa, né, tá no sistema defensivo que é uma titular absoluta, que estão cedendo para a seleção brasileira além da Johnson, tá? Então vamos lá. Eu coloquei o Corinthians de Lucas Piscinato nessa formação, jogando numa linha de 3, né, fazendo um 5, né, 3-2, como vocês queiram chamar, mas obviamente quem tem duas variações. O Piscinato ele pode jogar nessa linha de 3, mas também uma linha de 4. Se for jogar numa linha de 4, talvez a Érica sairia e ficaria a Thaís Regina, a Thaís Ferreira, ou até uma Teles, né? A Letícia Teles ali pela esquerda, dando ausência da Marisa. As laterais, alas, não devem mudar. Deve ser Tamires e deve ser de Fernandes. E aí, o meio de campo, eu montei desse jeito, mas tem várias variações que podem acontecer. Zanotti como volante, ou Vicky como volante, mas tendo ali Andressa Letícia Monteiro ajudando essa composição no meio de campo, lembrando que nenhuma delas tem essa característica de marcação, e no elenco, essa posição de primeira volante é mais delicada mesmo, tá? Então tá aí, Letícia Monteiro, Andressa e Zanotti, uma dupla, né? Vicky e Jaque, mas pode ser Jaque e Ariel. A Vicky pode vir por dentro no lugar da Letícia Monteiro, no lugar da Andressa, ou até no lugar da Zanotti, pode ser Zanotti, Andressa, enfim, tem algumas variações que o Piscinato pode conseguir usar. Se for jogar no 4-3-3 também, pode usar a Edmila numa ponta, Vicky, Ariel centralizada e a Jaque aberta pelo outro. Mas, né, as escalações que o Piscinato tem utilizado, pelas peças, pelas ausências, talvez seja uma opção entrar no 3 devido ao meio de campo. Mas pode ser que ele venha com 4 a aguardar, tá bom? O que o Corinthians pode produzir aí ofensivamente. Bastante coisa, tá? Independente se jogar no 3-5-2 ou se jogar no 4-3-3, explorar as beiradas, né? O Chicago dá espaço, dá profundidade. A Jaque é uma jogadora que pode se sobressair, Ariel, Vicky, ou Zanotti, Andressa, que fizer essa dentro da área, também pode conseguir bons espaços, né? Vejo o Corinthians com grandes possibilidades de avançar para a final. E como eu falei, defensivamente tomar muito cuidado com essa transição ofensiva da equipe do Chicago, tá bom? Porque apesar do Chicago não estar vivendo um ótimo momento, também é uma experiência nova, né, para a equipe do Corinthians, que está jogando um torneio internacional, a temperatura deve ser quente, porque está no verão lá nos Estados Unidos, mas vejo o Corinthians com grandes possibilidades. Um encontro mais equilibrado do que Palmeiras e KC, mas a gente vai falar disso no próximo vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, deixa o seu like, deixa a sua inscrição, e o que você espera desse jogo Chicago Stars e Corinthians, levando em consideração as ausências das duas equipes, mais a equipe do Corinthians que não está com a equipe completa. Eu acho que dá, tá bom? Acho que tem grande possibilidade de vencer, não goleada, não, mas sim tem grandes possibilidades. Lembrando que a Ivana Fuso não está disponível ainda para esse torneio, só quando a equipe retornar, aí ela junta ao elenco. Deixa aqui a sua opinião, esse jogo parece que vai passar na TV Corinthians no YouTube, vê alguns comentários, não sei se foi o meu Timão, foi o Minas Timão, que falou talvez ESPN também, assim que eu souber eu deixo coladinho aqui para vocês também não perder nada. É isso, aí até a próxima, espero que vocês tenham gostado.